De volta com TH Mais Notícias, agora 12h35. Muito obrigada a você que está chegando com a gente agora. Estamos por aqui com muitas notícias e as principais informações de tudo o que acontece na nossa região. Você acompanha aqui com a gente. Nós vamos falar agora sobre saúde. O Zika vírus volta a ser uma grande preocupação, isso em todo o estado de São Paulo. Olha só, para se ter ideia da atual situação, panorama da doença, já são 4 casos confirmados em gestantes, isso só esse ano, o dobro do registrado no ano passado. E desses 4 casos, o que chama mais atenção é que 2 deles foram registrados aqui na nossa região, em Birigui. Quem tem informações sobre o assunto é o Lucas Piccolo, vai falar ao vivo com a gente, está de volta aqui na tela. Lucas, por que então que o Zika vírus ele é tão temido, tão preocupante, principalmente em se tratando de gestantes? Oi, Kátia, boa tarde para você. O Zika vírus é realmente uma doença que é a mais preocupante nas gestantes, porque pode então causar uma má formação para os fetos, né, para as crianças então que ainda estão na barriga, mas que estão prestes a nascer, pode causar então complicações, principalmente para as crianças. Lembrando que o Zika vírus é uma doença muito parecida com a dengue, os sintomas eles são os mesmos, mas um pouco mais brandos, até a transmissão é muito parecida, a transmissão também pelo mosquito Aedes aegypti, que também é um transmissor da dengue, então a população, principalmente aqui de Birigui, né, com esses números, devem se atentar com essa doença aí que está voltando a circular aqui na região. E nós estamos aqui com o Dr. Igor Barcelos Precinotti, ele que é médico infectologista e vai nos dar todos os detalhes. Doutor, esses números, né, principalmente nas gestantes, pode causar malformação, mas por que acontece? Como que o Zika vírus realmente vai atrapalhar essa gestante? Boa tarde. Boa tarde. Então, o Zika vírus, como você mesmo falou, ela é muito semelhante à dengue. Ela causa uma febre, um rasgo cutâneo, só que ele atravessa a barreira placentária, então ele acomete o feto e ele tem um tropismo, ele se direciona ao sistema nervoso, ao cérebro da criança ainda em formação, podendo gerar problemas neurológicos nessa criança e principalmente a microcefalia. Por isso que a gente tem que ter uma atenção quando a gente percebe que esse vírus está circulando. Doutor, e como funciona a testagem do Zika vírus? Muito importante a gente falar também que essa testagem é feita apenas nas gestantes, né? Pode ter outros casos também. Existe já uma rotina, um fluxo no SUS que pela gestante ser uma população prioritária, né, porque é o que realmente nos preocupa, toda gestante que está com sintomas de rasgo cutâneo e febre, ela já tem um fluxo de testagem para Zika vírus, então é testado a dengue e o Zika nesse caso. E então a gente descobriu que o vírus estava circulando por conta dessas gestantes que foram positivas. A gente não tem como saber ainda a quantidade de vírus circulando, quantas pessoas, porque são as gestantes que são testadas, mas a presença dessas 2 gestantes testadas mostra que ele está circulando. Doutor, são 2 casos confirmados esse ano. Ano passado, por exemplo, não teve nenhum aqui em Birigui. Queria que o senhor explicasse nos anos anteriores também. Não estavam tendo nenhum caso. Como é que está essa realidade com esses 2 casos confirmados agora? A testagem nunca parou, né? Toda gestante que tem essa febre exantemática, a gente faz o teste, né? Febre com exantema. Mas agora que foi positivo, então a vigilância está sempre permanente, que agora que percebemos os casos positivos, a gente chama a atenção à população para que a gestante se cuide, se previna, sabendo que é uma transmissão por via do mosquito, pela picada, para que ela use os repelentes. São números preocupantes, então. A presença do vírus circulante nos gera uma atenção, entendeu? A gente tem que ter atenção e as gestantes têm que ser informadas. Tem que fazer parte da cesta básica dela usar o repelente. Tá certo, doutor. Nossa apresentadora Kátia Miller nos estúdios, ela tem uma perguntinha para fazer para o senhor. Pode falar, Kátia, por gentileza, que eu repasso aqui para o doutor. Exatamente, Lucas, é exatamente o que o doutor aí acabou de comentar, só para complementar, reforçar no caso, né, sobre o uso de repelentes por parte aí das gestantes. Há alguma contraindicação? Ela deve procurar o especialista para essa recomendação aí? Então, os detalhes realmente para a gente poder entender um pouquinho sobre isso.
Doutor, a pergunta da Kátia vem referente à prevenção, né? Talvez até ao combate do mosquito com o uso dos repelentes, né? Qual que deve ser a atenção, então, principalmente dessas gestantes? Tem alguma contraindicação? E tem uma curiosidade também muito diferente, né, para falar sobre esses casos, né? Então, vamos lá. Assim, a principal atenção que a gente tem que ter são os mesmos atenção e prevenção que a gente tem pela dengue, que é a prevenção aos mosquitos, cuidado dos criadouros e atenção especial aos repelentes. O que eu sempre sugiro? Evite fórmulas caseiras, né? Porque a gente não sabe se essas fórmulas caseiras podem causar algum mal para a pele, alguma irritação. E a curiosidade é que durante a investigação do Zika vírus, pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, que pegaram o Zika vírus e foram até seus países onde não tinha o mosquito, a gente percebeu que as esposas e maridos desses pesquisadores pegaram Zika. E aí, como se pegou se não tem o mosquito? E aí, então provou-se, né, a transmissão sexual do vírus. Então é importante que a gestante, além do uso do repelente, também se preocupe em usar o preservativo para que, se caso o marido esteja com Zika, não passe para ela. Tá certo, doutor. Obrigado, viu, pelas informações. Fica então um recado aqui, informações importantíssimas do doutor Igor Barcelos Precinotti, médico infectologista aqui de Birigui, sobre essa realidade, né? Pode ser casos preocupantes, não sabe realmente o número exato, mas a população toda, né, tem que se atentar, principalmente as gestantes, nessa questão dos repelentes e também nesse ponto importante que o doutor citou, do uso do preservativo. Importantíssimas aí as informações para quem nos acompanha, para quem especialmente está gestante. Infelizmente, a gente mostra uma realidade do avanço do Zika vírus em todo o estado de São Paulo, com casos aqui na nossa região. Muito obrigada, Lucas, pela participação com a gente ao vivo. A gente continua falando sobre saúde, ainda nesse contexto. O Aedes aegypti, a Secretaria de Saúde de Araçatuba, divulgou o resultado do 3º índice de infestação do Aedes aegypti do ano. Esse trabalho ele foi realizado na primeira semana de julho, quando os agentes vistoriaram mais de 4.100 imóveis, e nessa vistoria eles encontraram muitas larvas em vasos de plantas, em ralos, em baldes, também em lonas, ainda larvas em sucatas e em pneus. Uma triste realidade, algo que pode ser evitado, né? De acordo então com esse levantamento, o número de casas na cidade com larva do mosquito apresentou queda esse mês, registrando 2,17% esse índice, que é bem inferior aos 3,45% apurados em janeiro deste ano. Só que olha só, apesar dessa diminuição, o resultado está acima do índice que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que deve ser inferior a 1%. O atual percentual coloca então o município Araçatuba em situação de alerta para a infestação das larvas do Aedes aegypti. A gente continua então, aproveita essa oportunidade para reforçar aí a importância de se manter as casas e os quintais limpos para evitar o aparecimento de larvas. É uma tarefa rotina, tem de ser rotina, né, Mel? Em qualquer época do ano, isso serve para todos nós, para qualquer cidadão.